Boa tarde a todos. Verificada a presença e quórum sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao vereador Jonathan Camilo para que faça a oração da noite. Boa noite a todos. Vamos pedir para que Deus nos abençoe hoje, que ilumine todo mundo, que proteja as nossas famílias e que nos abençoe. Que possamos aqui tomar as melhores decisões para a população. Vou ler uma mensagem aqui agora. As coisas nem sempre correm do jeito que nós gostamos ou planejamos. Por isso, ficamos tristes e desanimados. Mas não podemos desistir nunca, porque Jesus nos ama. Muitas pessoas podem nos amar, mas ninguém será capaz de amar como Jesus. É por isso que a nossa vida tem que estar fundamentada nesse amor. O ser humano muda de opinião, mas o amor de Jesus por você nunca vai mudar. Para encerrar agora, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A ata da sessão anterior está em votação. Aprovada. Peço ao secretário da mesa, o vereador Jonathan Camilo, para que faça a leitura de matéria. Mensagens. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, vem apresentar aos colegas vereadores o projeto de resolução número 0125, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Itaú de Minas, dispondo sobre prazo para o recebimento de matérias. O presente projeto tem a finalidade de ampliar de 30 para 36 horas corridas o prazo para o protocolo de proposições enviadas tanto por vereadores, bem como pelo Executivo Municipal, executando-se as indicações e requerimentos, que permanecerão com um prazo de 30 horas, excetuando as indicações e os requerimentos. A proposta também passa a considerar o horário e a data de envio de e-mail para o efeito de protocolo, o que irá desafogar imensamente os trâmites dos processos feitos pela coordenadoria, que necessitam de prazos hábeis e diferenciados para dar encaminhamentos às proposições protocoladas. Fabiano Gomes de Lima, presidente, Eliel Custódio Francisco, vice-presidente, e Jonathan Camilo Costa, secretário. Requerimento número 0225. O vereador que esta subscreve requer do Executivo Municipal a lista dos medicamentos disponibilizados e distribuídos pela farmácia municipal em nosso município, bem como a relação dos servidores colaboradores locados na referida farmácia. Justificativa. O pedido se prende ao fato de que muitas pessoas nos solicitam a relação dos remédios distribuídos pela farmacinha, para saber se o medicamento que elas precisam são doados pela municipalidade, economizando recursos próprios. Assim, também poderemos dar publicidade a esta lista. Na oportunidade, queremos conhecer a estrutura funcional para melhor acompanhamento das atividades da farmácia. Requerimento feito por Rayan Alberto Amorim Silveira. Requerimento 325. A mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requer do Executivo Municipal as seguintes informações e providências referentes ao processo para aquisição de peças e manutenção de veículos da PMIM. Cópia de todos os processos de contratação individualizados das empresas
tanto para serviços de manutenção como para aquisição de peças feitas no mês de setembro de 2024, que sejam requisitadas a todas as empresas acima citadas que nos enviem cópias das notas de compras de origem das peças, comprovando os valores pagos por elas e as marcas fornecidas à PMIM. Justificativa. A reivindicação visa termos mais conhecimento do assunto, visto estarmos ouvindo alguns comentários que precisam ser apurados para maior fiscalização. Fabiano Gomes Lima, presidente, Eliel Custódio Francisco, vice-presidente, e Jonathan Camilo Costa, secretário. Indicação número 0125. A vereadora indica à mesa desta casa providências junto ao Executivo Municipal no sentido de que sejam instaladas câmeras de monitoramento e seguranças nas imediações da Casa da Cultura no bairro Santo Antônio. Justificativa. Primeiramente, por se tratar de um local público onde abriga muitos materiais e equipamentos valiosos para o setor de cultura, esses devem ser guardados com toda a segurança possível, para evitarmos roubos ou mesmo a depredação do imóvel em si, bem como dos vagões de grande valor cultural. Além disso, as imediações da Casa da Cultura têm sido usadas para descarte e depósito de lixo doméstico e de construção, o que não podemos aceitar. Muitas famílias nos têm procurado reclamando dessa situação do lixo ali depositado. Relatam que a prefeitura retira e pessoas sem muita consciência ambiental colocam novamente. Então, entendemos que as câmeras de monitoramento irão coibir esta prática e, se acontecer novamente, podemos identificar essas pessoas que depositam lixo no local indevido e multá-las pela prática. Maria Helena de Oliveira Faria. Indicação 2025. O vereador indica à mesa dessa casa providências junto ao Executivo Municipal no sentido que seja substituída toda a iluminação da Praça Nossa Senhora das Graças para o sistema com luz de LED, inclusive dos postinhos instalados pela praça. Justificativa. Primeiramente, por se tratar de um local público, precisamos oferecer mais luminosidade para garantir a segurança das pessoas que transitam pelo local. Além do mais, é muito relevante a economia advinda com as lâmpadas de LED, que possuem mais durabilidade comparada às demais. Rayan Albert Amorim Silveira. O vereador que essa subscreve indica à mesa desta casa providências junto ao Executivo Municipal, no sentido que sejam feitas as seguintes melhorias na Praça Heleno Andrade, Praça do Baé, de nossa cidade. Instalação de bancos, mesas em cimentos nos moldes que seguem anexo. Instalação de brinquedos infantis, que é o parquinho, conforme imagens e modelos anexados. Justificativa. A reforma da referida praça ficou muito boa, mas as famílias daquelas imediações nos pedem que sejam instaladas mais opções de lazer também para as crianças, tais como os bancos, mesas, brinquedos, tipo parquinho, para que pais e filhos possam ter mais momentos de recreação. Pesquisamos por alguma sugestão, conforme segue nessa indicação, nos moldes do que foi pedido. Não são ações caras, mas terão um efeito muito benéfico para os moradores do local e frequentadores da Praça do Baé. Indicação feita por Rayan Albert Amorim Silveira. Indicação número 423. O vereador providencia junto ao Executivo Municipal para que seja construída uma ponte interligando a rua Joaquim Oliveira, cruzamento com a Avenida Liberdade, propiciando a travessia de veículos
para os bairros Liberdade e outros. Justificativa. Vimos solicitar essa medida que se faz tão necessária para interligar o centro ao bairro Liberdade e adjacências, pois esta interligação vai agilizar o trânsito de veículos, encurtando o percurso entre bairros, visto que atualmente o motorista tem que vir até a rotatória do cruzamento com a rua João Kirchner para retornar pela Avenida Liberdade. Jovan dos Santos. Corrigindo essa indicação feita pelo vereador Jovan dos Santos, é a indicação número 4 de 2025. Indicação número 5 de 2025. O vereador indica à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal para que seja agilizado o processo de reforma da Praça do Congo com a maior brevidade possível, visando a conclusão das obras antes das festas de fim de ano. Justificativa. Muitos moradores que residem nas imediações da Praça do Congo já não aguentam mais a situação e nos cobram providências devido à situação precária da referida praça, que está muito suja. Os banheiros danificados e sendo utilizados por andarilhos e dependentes químicos, que se aproveitam desse local muito mal conservado e que precisa com urgência de uma reforma e de dispositivos que impeçam a sua má utilização após a sua revitalização. Como as obras no local serão demoradas, pedimos que sejam iniciadas rapidamente e concluídas antes do fim de ano, para as festas de Congada na referida praça aconteça já devidamente revitalizada. Indicação feita pelo vereador Jovan dos Santos. Indicação número 6, de 2025. O vereador indica à mesa dessa casa providências junto ao Executivo Municipal para que seja construída uma pista de ciclovia ou ciclofaixa na Avenida Liberdade em nossa cidade, com a instalação de um bebedouro, se possível, nas imediações da academia ao ar livre ali existente. Justificativa. A avenida é bem frequentada diariamente por jovens, crianças e idosos que vão praticar esportes, mas não oferece condições ideais, porque precisa de melhorias na sinalização, construção de uma pista exclusiva para ciclismo e também melhor arborização. Também sugerimos a instalação de um bebedouro para que os usuários possam se hidratar melhor durante as práticas esportivas. São vantagens a instalação de ciclovias, ciclofaixa, pois reduz o tempo gasto pelas pessoas em seus deslocamentos, conquistas ganhos socioambientais, promovendo saúde e bem-estar aos ciclistas, amplia o número de usuários do modal bicicleta e reduz o número de acidentes em vias onde circulam ciclistas. Indicação feita por Jovan dos Santos. Indicação número 7, de 2025. O vereador indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal para que seja reformada a Praça Adelaide Lobato, no bairro Universitário, em Itaú de Minas. Justificativa. A referida praça se encontra sem bancos, não tem paisagismo, não tem um parquinho para as crianças, iluminação precária, precisa de um sistema de monitoramento, pois é uma praça que interliga vários bairros com o centro. Enfim, o local precisa e merece ser reformado para oferecer mais lazer e seguranças para as famílias daquelas imediações. Indicação feita por Jovan dos Santos. Indicação número 8, de 2025. O vereador indica à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal para que sejam feitas as seguintes melhorias nas instalações onde funciona o grupo da melhor idade, com muito pique, e as atividades da família rotariana de Itaú de Minas, o Rotary, quais sejam substituição do piso de tacos lá existentes
por outro piso mais apropriado antiderrapante, instalação de sistema de ventilação, pelo menos 3 ventiladores. Justificativa: a troca do piso antigo por um outro é de muita necessidade, especialmente para a segurança dos idosos do grupo da melhor idade, visto já ter havido incidentes com senhoras tropeçando nos tacos soltos no local. Também a ventilação adequada é muito importante, especialmente nesses tempos de clima quente e abafado. Lá realizam-se atividades como dança, entre eles, e o que gera ainda mais calor, sendo necessária uma melhor climatização do local. Indicação feita por Patrick Aparecido Goulart Campos. Parecer em conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Assunto: projeto de lei número 3624, dispõe sobre a regulamentação do disposto no parágrafo 4º do artigo 85 da Lei número 13.105, de 2015, do Código de Processo Civil, que trata dos honorários advocatícios, oriundo do princípio da sucumbência por arbitramento, acordo judicial e ou extrajudicial, nas ações, causas e procedimentos que o município de Itaú de Minas for representado por sua Procuradoria Jurídica e da outras providências. Relatora Cláudia Calixto Simão Fonseca. Esta relatoria adota as orientações apontadas pelo douto parecer jurídico do Legislativo e apresenta um substitutivo ao referido projeto de lei que segue em anexo, com as seguintes alterações. No artigo 2º, amplia o rol de servidores do município que terão direito aos honorários para, além dos efetivos, também os contratados e comissionados do Poder Executivo. No artigo 3º, suprimiu-se o parágrafo 5º, no qual isentava o desconto do INSS do pagamento dos honorários aos servidores supracitados e renumerou-se os demais parágrafos. No artigo 5º, garantiu o direito ao recebimento dos honorários os servidores em férias prêmio e, no caso, somente daquelas licenças remuneradas previstas e autorizadas pelo Estatuto do Servidor. No artigo 10, retirou-se a retroatividade desta lei ao ano de 2015, dando eficácia da norma a partir da data da sua publicação. É o meu parecer, salvo o melhor juízo. Só justificando, porque a leitura desse parecer desse projeto de lei 36/2024, ele estava tramitando nas comissões e somente agora, no ano de 2025, ele entrou para votação, por isso que está sendo lendo neste momento. Fica remetido o projeto de resolução número 1 de 2025, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Itaú de Minas, dispondo sobre o prazo para recebimento de matérias à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão do parecer técnico. Foi inscrito para falar sobre o projeto da Lei Complementar número 1 de 2024, que trata sobre o plantão das farmácias, o senhor Guilherme Almeida, pelo tempo de 5 minutos. Boa noite. Em nome do presidente, cumprimento a todos os vereadores, cumprimento a todos os presentes, a quem nos acompanha. A minha presença aqui hoje é principalmente em respeito aos novos vereadores que foram eleitos. Essa matéria é uma matéria que já vem sendo discutida na legislatura anterior e foi proposto um projeto de lei para mudar a código de postura, tirando a palavra facultativa, deixando que tivesse o entendimento que fosse
apenas uma farmácia de plantão que pudesse abrir no município. Na ocasião, usei a tribuna dessa casa e a vereadora Cláudia Calisto, sabiamente, pediu vistas do projeto para analisar a propositura, para verificar o desejo da população sobre essa questão. Nós vimos a repercussão, que realmente a maioria das pessoas são a favor. A maioria das pessoas estavam a favor de ter mais de uma farmácia poder ser aberta, não só a que estiver de plantão obrigatoriamente. Já foi discutido nessa casa em outras oportunidades, aparentemente pretende se discutir de novo a questão de ter mais farmácias de plantão, além de uma. Eu penso que essa é uma matéria delicada, que deve sim ter uma audiência pública sobre isso, para ver questão de viabilidade. Só que a possibilidade das farmácias que desejam ficar abertas, eu acho que isso é positivo para o consumidor. Então, se a farmácia quer abrir todos os dias, para nós, consumidores, isso é muito bom. Se ela quiser abrir 24 horas, para nós, melhor ainda. Então, quanto mais a lei permitir essa flexibilidade, eu acho que é mais positivo para toda a comunidade. Lembrando que ter a obrigatoriedade de uma possibilidade, é algo que vai de benefício para a população, não para a farmácia, né? E, já encerrando, para não gastar muito tempo da sessão, que é uma sessão corrida, eu cumprimento a todos os vereadores pela essa nova legislatura, e aos novos vereadores, eu faço só uma observação, que essa questão dos projetos já acordados, eu faço uma observação que o parlamento é o lugar de falar, de debater as ideias. É aqui dentro, não é lá fora. Então, eu penso, sugestão para vocês reflitam só sobre o seguinte: o que, enquanto vocês não eram vereadores, o que afastava vocês da Câmara? O que não fazia vocês estarem presentes aqui? E o que vocês têm, pode mudar em relação a isso? Muito obrigado pela palavra. Obrigado, doutor Guilherme Almeida. Já conferido o quórum, coloco em segunda discussão o projeto da Lei Complementar 01 de 2024, que altera o dispositivo que menciona a Lei Complementar 02 de 93, modificada pela Lei Complementar 70 de 2023, Código de Postura do Município de Itaú de Minas, que determina que somente uma farmácia fica aberta nos dias de plantão. Em discussão. Presidente, já vem de algum tempo, né, as reuniões feitas aqui com a associação comercial, com o pessoal das farmácias, né, os representantes das farmácias, né, donos de farmácia. E, assim, a minha opinião desde o início é que não é legal uma farmácia só de plantão. Por isso, foi passado, né, como disse o doutor Guilherme, a vereadora Cláudia pediu adiamento para ficar para esse ano, porque os farmacêuticos, né, eles queriam que já resolvessem com relação a uma farmácia só de plantão, mas é muito simples. Graças a Deus, nós temos condições de ter uma farmácia aqui aberta ao domingo e feriado, e se tiver que não ter o remédio aqui, se não tiver o remédio aqui na farmácia, graças a Deus nós temos condições de pegar um carro e ir até Passos para procurar um remédio. Tem pessoas que não. Tem pessoas que moram mais afastado, que moram na Coab 2, que moram na outra. As farmácias estão tudo concentradas no centro da cidade. Tem pessoas de idade que não saem de casa, tem pessoas acamadas, tem pessoa que não tem uma locomoção, não tem como pegar um ônibus, ir lá em Passos, comprar um remédio e voltar. E sem contar também que fica o preço, né? Você não tem condição de você ver um outro preço em outra farmácia concorrente, para você talvez pechinchar ali no dito popular, né? Pechinchar, querer
conseguir um preço menor. Então, ceifar o consumidor de ter uma escolha de qual farmácia que ele quer comprar, ou pelo menos, no mínimo, procurar um preço mais acessível, eu acho que é até, vou até citar uma palavra até pesada, eu acho que é até covardia. Nós não podemos fazer isso com a população. Portanto, o que eu acho é que, pelo menos os farmacêuticos, eles alegam que nos plantões, se ficar 2 ou mais farmácias abertas, se ficar todas as farmácias abertas, eles não conseguem ganhar o dinheiro para pagar os dias dos funcionários que trabalham. Eles alegam isso. Não sei se é verdade, entendeu? Pode até ser também, mas nós não podemos fazer isso com a população, deixar uma farmácia só. Na minha opinião, se não pode ficar todas abertas, porque os funcionários também têm que ter folga, lógico que tem que ter folga, eles precisam de ficar com a família, todo mundo precisa de tirar um dia de domingo, um feriado para ficar com a família, mas eu acho que pelo menos 2 farmácias eu acho que está de bom tamanho, pelo menos uma escolha a mais, a minha opinião, desde o início, é essa. Eu gostaria também de frisar que houve bastante discussão a respeito desse assunto. É notório e comum de todas as pessoas sabem que esse procedimento sempre foi usual na nossa cidade. Ficar somente uma farmácia aberta aos domingos e aos feriados. Porém, a gente só viu a respeito das dificuldades da população depois que isso se tornou público, né? Aos vereadores, que se tornou público para a população, que a gente começou a ver as dificuldades da população com respeito disso. Foi relatado vários questionamentos, a farmácia determinada de plantão naquele dia, ela superfaturava os valores dos remédios, às vezes teve dificuldade também que às vezes as pessoas iam comprar os remédios, por ter uma farmácia só, se faltasse, a pessoa ia ter que ir em paz comprar. Então, essa dificuldade, quando a gente recebeu essa matéria o ano passado, a gente não tinha essas pendências que a população tinha, que não era passado. Mas como se tornou público esse projeto, isso chegou até nós. Foi a qual nós resolvemos mudar aquilo de conceito que a gente tinha pré-determinado. Até esse projeto foi aprovado em primeira votação. Quando a gente começou a discutir, viu que realmente isso não contemplava a cidade de Itaú de Minas, precisava de melhorar isso, foi a qual a Cláudia pediu o adiamento para a gente avaliar melhor o projeto e determinar uma nova situação para Itaú. Como o Jovan falou, nós ainda não fizemos, mas nós vamos estar trabalhando nisso. Provavelmente a gente consiga, se hoje esse projeto for reprovado, a gente consiga fazer um projeto que atenda a Itaú de Minas, pelo menos com 2 farmácias, que a gente elimina esses problemas que teve pontualmente, e esse superfaturamento, às vezes, de uma farmácia fazer, tendo 2 abertas, vai ter aquela concorrência de preço, também não vai acontecer, e a falta de remédio também, porém, que vai melhorar, né? Se uma não tem, corre o risco da outra ter e a pessoa não precisar de impasse. Então, pensando nisso, a gente, num consenso, acredito que nós vamos reprovar esse projeto para que a gente possa fazer um projeto que caiba na realidade hoje de Itaú de Minas. Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar 01 de 2024. Em votação. Reprovado por todos os vereadores. Coloco em primeira discussão o substitutivo 01 do projeto de lei 36 de 2024, que dispõe sobre a regulamentação do disposto do parágrafo 19
do artigo 85 da Lei de 13.105 de 2015, do Código do Processo Civil, que trata dos honorários advocatícios oriundos dos princípios de sucumbência, por arbitramento, acordo judicial ou extrajudicial, nas ações, causas e procedimentos em que o município de Itaú de Minas for representado por sua procuradoria jurídica e da outras providências. Coloco em em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu vou explicar o porquê de substitutivo, termo substitutivo. Esse projeto de lei ele entrou na casa ano passado, ele foi um projeto de lei enviado para a Câmara pelo Executivo, né, pela Prefeitura, e todo projeto de lei que passa pela casa, ele tem alguns regimentos, né, alguns meios de tramitações. Esse projeto de lei, a tramitação dele foi normal, então ele passou pelas comissões, e aí uma das comissões, que é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após o parecer do Departamento Jurídico, que é uma outra tramitação que também tem dentro das comissões, eles são analisados, os projetos de lei, pelo Departamento Jurídico, viu-se alguns termos, algumas coisas que não seria legal continuar. E foi por isso que foi feito o substitutivo, e aí é isso que nós estamos voltando. É o projeto de lei sem esses parágrafos que deveriam ser alterados ou retirados. É isso, presidente. Obrigada. Só para explicar do que se trata essa lei se trata dos honorários de sucumbência. O que significa honorário de sucumbência? Honorário de sucumbência, quem paga é a parte que perde no processo. Só para ficar claro aqui que não terá custa alguma da prefeitura ter que pagar os advogados ali, porque quem paga isso, como eu disse, é a parte perdedora. Então não corre o risco da prefeitura de Itaú de Minas ter que arcar com essas despesas, que foi uma das coisas que, como a Maria Helena acabou de dizer, que foi alterada, porque estava pedindo a retroatividade até no ano de 2015, contudo, a casa entendeu melhor começar, eles vão poder, se for aprovado, mas a receber só a partir de agora, ou seja, não terá nenhuma despesa para o município. O Johnny falou bem aqui, é só os processos que estão em andamento que sairão a partir da aprovação do projeto. Coloco em primeira votação o substitutivo 01 do projeto de lei 36 de 2024. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em única discussão o requerimento 02, que requer informações sobre a lista de medicamentos disponibilizados pela farmácia municipal em relação dos servidores locados na referida farmácia. Coloco em única votação o requerimento 02. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em única discussão o requerimento 03, que requer informação acerca das despesas com serviço de manutenção e aquisição de peças para veículo da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas. Só justificando o porquê desse requerimento que nós solicitamos, esse é um requerimento que foi feito pela mesa diretora.
nós estamos com um processo licitatório de manutenção de veículos na prefeitura que está vigente em tramitação, porém houve alguns questionamentos, né? E a questão, nós vereadores preocupados com aquilo, com as peças e manutenções que estão sendo feitas dos veículos, nós, como mesa diretora, nós achamos melhor pedir aos fornecedores, aqueles que estão prestando serviço para a prefeitura, levantar todas as notas fiscais de compra dessas peças, onde que eles compraram, para ver se realmente está condizendo com aquilo que o edital de licitação exige, que é peças originais relativa a cada marca da frota da prefeitura. Então, é só para comprovação se realmente a empresa que é detentora das vendas de peça para a prefeitura está fazendo conforme o processo. Coloco em única votação o requerimento 03. Aprovado por todos os vereadores. Com o uso da palavra, Patrick Aparecido Goulart Campos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimento o presidente dessa Casa Legislativa, Fabiano Lima, meu amigo vereador Eliel, Jonathan, vereador, Rayan, Magaipa, Maria Helena, os funcionários aqui da casa, Angelita, Ariane, Pepeco, Clederson, né? E todos os demais convidados que estão aqui hoje, Lidiane, Gui, né? Meus vizinhos, o Hernani ali, que está com a Ana Valentina, que foi minha aluna, também o Diego, com a esposa, o Gabriel, e todos os demais que estão aqui. Vou falar um pouquinho, pessoal, de um ofício que eu recebi ontem, da minha amiga vizinha, Alexandra, representando, né, os atletas karatecas de Itaú de Minas, perdão. A solicitação de revisão da transferência da profissional Maria Angélica do CRAS. Prezado vereador Patrick, nós, pais e alunos, atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS, vimos, por meio desse ofício, manifestar nossa preocupação e solicitar sua intervenção junto ao Poder Executivo para a revisão da transferência da profissional Maria Angélica. Maria Angélica sempre desempenha suas funções com excelência, tornando o CRAS um verdadeiro espaço de convivência, acolhimento e fortalecimento de vínculos. Sua ausência tem causado grande espanto e indignação, uma vez que sua dedicação e comprometimento refletem diretamente na qualidade dos atendimentos, especialmente para crianças e adolescentes, que dependem de um ambiente seguro e acolhedor para seu desenvolvimento. Ressaltamos que, ao longo dos últimos 4 anos, Maria Angélica, juntamente com Dora e os demais integrantes da equipe, contribuíram com um trabalho eficiente e de significativa aproximação social, sempre defendendo as políticas públicas e a instituição que representa. A decisão de sua transferência desconsidera os impactos emocionais e sociais para os participantes das atividades do CRAS, que já enfrentaram uma grande perda com a ausência de Jean, Reinaldo. Os alunos ainda estão passando pelo processo de luto, e quem tem dado o aporte a esse e essa profissional dedicada é preocupada com cada uma desses. Os vínculos criados nas atividades socioeducacionais são cruciais para o desenvolvimento emocional e intelectual de crianças e adolescentes. A partir desses laços, os jovens compreendem melhor o mundo ao seu redor e aprendem a lidar com seus próprios sentimentos, fortalecendo sua autoestima e seu senso de pertencimento. Portanto, solicitamos que o nobre vereador intervenha junto à administração municipal para que a transferência de Maria Angélica seja revista e para que ela possa permanecer em suas funções no CRAS. Entendemos que a manutenção de profissionais comprometidos e experientes é essencial para garantir a continuidade e qualidade dos serviços prestados à comunidade.
Desde já, agradecendo pela atenção e pelo apoio que sempre dedicamos às questões sociais da nossa cidade. Atenciosamente, pais e alunos da oficina do CRAS. Eu quero falar um pouquinho, né, sobre esse assunto, que me procuraram ontem 5 famílias. 5 famílias me procuraram, em nome da Alexandra, né, minha vizinha, conversei com ela, e mais 5 famílias. Eles são preocupados aí com a transferência aí da Maria Angélica, mas hoje eu conversei com a equipe do Executivo, Matheus, Norival, né, e a assistente social Juliana, e a Maria Angélica não vai sair do CRAS, não, gente. Ela vai ser só deslocada aí para a função do CRAS, especialmente para o esporte, karatê, propriamente dito. O Matheus conversou comigo, falou que tem planos muito importantes aí para o karatê, que é a menina dos olhos hoje da administração municipal, certo? Principalmente depois que o pós-esportivo for revitalizado, certo? E a Maria Angélica vai dar esse suporte, né, nessa parte do karatê, sim. Ela vai continuar dando esse suporte, sim, né, para o karatê, certo? E ela não vai sair do CRAS, não. Pode ficar tranquila. E os pais aí, que estavam assim, um pouco aflitos, né? O Diego me ligou ontem, né, Diego? Conversou comigo, me ligou por mensagem também, né, Diego? E a saída dela não vai sair, não. Ela vai continuar, certo? Que hoje a assistente social falou assim, que quer continuar, né, com a parte ali social ali, só que o que ela alega, a Juliana está alegando ali, certo? Que perdeu um pouquinho do caráter social, certo? Principalmente para as crianças com mais, né, necessidade, né, que precisa de mais acolhimento. E hoje o esporte karatê está muito avançado aí na nossa cidade, graças a Deus, né? E a Maria Angélica vai dar esporte mais na parte do esporte. Então, primeiramente, né, o Matheus falou para mim que vai ficar ali no predinho ali do laboratório, né, Maria Helena? Em cima do predinho ali do laboratório, no setor de esporte, vai abrir uma sala ali para o karatê, certo? E vai continuar assim a Maria Angélica dando esse suporte para essas crianças do karatê, sim. Devolvo a palavra, Fabiano. Com o uso da palavra, Geovan dos Santos. Hoje, também eu quero cumprimentar, né, primeiramente, o presidente, em seu nome, cumprimento os vereadores, os pais dos alunos aqui presentes, nossos funcionários, o pessoal da rede social que está assistindo. O Matheus Vilela também me ligou hoje, só reforçando o que o Patrick disse, somente a troca da Maria Angélica do CRAS para o setor de esporte, e me disse ainda que quer valorizar mais o karatê, portanto, que irá acontecer isso, essa mudança, e que ela irá continuar, né, continuar com o pessoal, com os meninos do karatê, e pediu para mim trazer essa informação aqui para tranquilizar os pais que isso não irá acontecer. Eu confesso que eu estou meio por fora do assunto, mas ele me ligou hoje e me disse isso. Então, eu estou aqui repassando o que o Patrick também disse, e ele disse que é para melhorar, que o Itaú está muito bem visto no esporte, né, de karatê, e ele disse que o esporte na nossa cidade ficou até devendo um pouco nesses 4 anos, e eles querem atacar mais, né, no setor de esporte, por causa da juventude nossa, dos adolescentes, né, para tirar os meninos das ruas e colocar, assim, dar um suporte para crescer junto com a família e com pessoas boas. Mais ou menos a conversa que ele teve comigo foi mais ou menos nesse sentido. Ele pediu para tranquilizar que a Maria Angélica somente vai trocar do CRAS para o setor de esporte, e é isso que ele me passou. Então.
como eu disse, assim, eu estou meio por fora, né, do assunto, então eu estou trazendo o que o Mateuzinho me falou agora, mas realmente ele me falou agora à tarde. Foi à tarde mesmo que ele me passou. Então, às vezes, mudou, voltou atrás, né? Deve ter acontecido isso. Não sei. Mas pediu para tranquilizar. Só completando a fala aí do vereador MacGyver, isso mesmo que o MacGyver falou, frisou aí, para tranquilizar os pais dos atletas aí, né? Que a Maria Angélica vai continuar assim, certo? E os planos da administração 2025-2028 é alavancar completamente o esporte. A profissional Maria Angélica é fundamental aí, né? E por isso que os pais já ficou chocado com a sua saída aí, né? Porque ontem foi exatamente. Então, A gente pede. Eu acredito que na discussão aqui nas falas, vocês vão inteirar de todo o processo. Eu acredito que assim, a gente só pede para não interferir até que ele conclua a lógica dele. então, só completando, só rapidinho, estou acabando já, tá, Fabiano? Ele pediu, né, para tranquilizar vocês, porque ele tem planos, né, a administração 2025-2028 tem planos fundamentais. Hoje, né, o karatê é a menina dos olhos da administração local, da administração municipal, certo? Mas também eles querem abranger, né, outras modalidades esportivas. E o papel da Maria Angélica foi fundamental, né, principalmente com a perda do Reinaldo, né, o falecimento do Reinaldo no ano anterior, no ano passado, 2024, certo? E que ela vai agregar muito para outras modalidades esportivas, não só o karatê. Devolvo a palavra, Fabiano. Presidente, dando continuidade aqui na minha fala, mas vocês, assim, eu imagino, se os pais estão pedindo a continuidade da funcionária, é porque é uma funcionária boa e querida, né? Entendeu? Então, quem somos nós para querer? Então, nós estamos aqui para brigar pelo melhor para a nossa comunidade e para os nossos jovens. Então, pode ter certeza que a gente não vai deixar assim acontecer nada de mal, não digo de mal, não vai deixar acontecer o pior, que é a Angélica deixar os meninos desamparados. Pode ter certeza que a gente vai lutar por isso. Agora, presidente, dando andamento aqui, mudando de assunto, nas indicações que eu fiz, essas indicações, eu estou repetindo elas. Eu já fiz essas indicações no mandato anterior. Então, está aqui a construção, revitalização aqui da Praça do Congo, e foi uma luta também da vereadora Marli, quero destacar aqui por ela, por trabalhar no folclore, né, na Companhia de Reis, no Congo, né? Então, ela sempre pediu isso aqui, então que fique mais uma vez registrado aqui, que a Prefeitura consiga colocar isso em prática, que é a revitalização aqui da praça. Como chama? Dionísio Pereira. Dionísio Pereira da Fonseca, aqui, a Praça do Congo. Outra coisa, a reforma também, a revitalização da praça aqui do bairro Universitário, Adelaide Lobato. Por quê? Eu, particularmente, eu acho que essa praça, eu acho que ela é até mais importante do que a praça central. Porque ela liga os bairros na metade da cidade para cima e metade para baixo, aqui na avenida. Mais ou menos é o cálculo que eu faço. E ali desce muitos estudantes que vêm de Franca, vêm de Passos, das escolas nossas aqui noturna, e passa ali, às vezes está escuro, é perigoso, liga, é um movimento, o fluxo de pessoas é muito grande ali. Então, essa praça merece uma revitalização, juntamente com uma ciclovia, que nós não temos aqui na nossa cidade uma ciclovia. Inclusive, eu estava até conversando com a Angelita esses dias, na campanha passada, eu fiz um vídeo lá no asfalto. Por quê? Deu na época da pandemia, e era só o pessoal pedalando, era todo mundo, tinha umas 500 bicicletas aí. E eu achava muito perigoso. Eles iam assim, em fila de 10, 15 de uma vez, e eu passava e via, falei, se
passar, vir uma carreta, perder o freio, vai matar, né? Não, vai passar em cima de todo mundo. Aí o que eu pensei? Fui lá, fiz um vídeo pedindo, encaminhei um ofício para os deputados nossos, pedindo para, na Centro das Gerais, pelo menos sinalizar com placas indicativas, né, de velocidade, que tem ciclista para tomar mais cuidado e coisa e tal. Só que a resposta não foi positiva. Inclusive, o papel nosso é pedir. Agora, o que aconteceu? A resposta da Nascente das Gerais veio da seguinte forma. Mais ou menos assim, nós não vamos fazer isso porque lá não é lugar de andar de bicicleta, é lugar de carro. Entendeu? Aí eu falei, beleza, é lugar de carro, mas se acontecer um acidente, aí como que vai fazer? Então eu achei muito ridícula a resposta deles, é lugar de carro passar e caminhão, não é lugar de bicicleta. Tudo bem? Eles entendem dessa forma, aí pediu para colocar as placas na zona rural, para colocar na zona rural, eu achei um absurdo. Outra, Praça do Conde, lá em Dobato. Importantíssimo aqui, que eu acho, acho que é a terceira vez que eu faço essa indicação também. Você vira ali na rua, no posto M2, você tem que vir aqui, pelo menos até no cemitério, para contornar, para seguir lá para o bairro Liberdade, para ir para Coabinha, pedindo uma ponte para ligar a rua Joaquim de Oliveira no bairro Liberdade. Ia facilitar muito aqui, de frente ao Campo Belarmino aqui. Uma ponte não é uma passagem para pedestre, não, porque já tem. Estou falando ponte para carros e caminhões, igual no molde que tem ali aqui do posto M2 aqui. Então, fica aqui mais um pedido mais uma vez, eu espero que o prefeito olhe assim, com carinho para essas indicações, que são indicações muito importantes que ia facilitar a vida do povo da nossa cidade. Presidente, eu devolvo a palavra. Obrigado. Só antes de passar a palavra aqui para o vereador Eliel, eu gostaria só de aquilo que eu entendi a respeito do assunto. Como o Patrick já falou, o Jovan falou, acredito que todos vão ter umas considerações a respeito do assunto, mas o que eu entendi sobre isso é que quando faz uma mudança de mandato, igual aconteceu, automaticamente todos os contratados são desligados. E como agora o CRAS está sob nova direção, e aquilo que o Patrick falou, o CRAS foi perdendo a sua característica principal, que era o social, né? Então, hoje, o que eu entendi que ela não vai ser dispensada. Ela foi dispensada pelo CRAS, mas ela vai ser contratada para ficar no setor de esporte. Porque ela, antes do ano passado, ela era contratada pelo CRAS e bancada financeiramente pelo CRAS. E isso entende-se legalmente que não é viável. Hoje, porque tem vários atletas despontando em Itaú, eles querem potencializar